Bom, provavelmente você já ouviu falar sobre o versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Bom, provavelmente o contexto que foi aplicado esse texto que você ouviu, ou que você até mesmo aplicou, é que esse texto está falando sobre a Bíblia, sobre a leitura bíblica, sobre a letra que está escrita na Bíblia, ou sobre o estudo bíblico, até mesmo um estudo teológico sobre a Bíblia. Mas esse texto não está falando sobre isso, esse texto não está falando sobre estudar a Bíblia, sobre ler a Bíblia. Esse texto está falando sobre outra coisa. E para isso, a gente precisa ler o contexto do que esse texto está dizendo. Então, olha só o que diz a partir do versículo 1. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no nosso coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como a nossa capacidade. Nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, no versículo 3 já diz, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Está falando sobre a lei. A letra aqui é a lei que foi escrita nas tábuas, a lei que foi escrita nas tábuas que Deus entregou para Moisés, os mandamentos que Deus entregou para Moisés. Está falando sobre a antiga aliança. Está falando agora que não é mais algo externo, não são mais os mandamentos externos, mas agora é algo interno. É que o Espírito de Deus que escreve os mandamentos de Deus agora, não em tábuas, mas no nosso coração. É sobre isso que está falando. E no versículo 6 diz, porque ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Está falando da nova aliança, que agora não vivemos mais pela antiga. Por quê? Porque na antiga aliança era sobre a lei. E a lei, a letra, ela mata. Mas é o Espírito que vivifica. Porque é o Espírito Santo de Deus que escreve no nosso coração os mandamentos. E agora nós somos transformados de dentro para fora. Não está falando sobre estudar a Bíblia, sobre ler a Bíblia. Na verdade, o Espírito Santo nos capacita para estudar, entender, buscar em outros lugares aquilo que o texto bíblico está dizendo. Ele nos capacita e nos inspira. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia é muito necessário, por causa de más interpretações como essa, que a gente vê muitas pessoas negligenciando a leitura e o estudo bíblico. E é por isso que no Brasil estamos cada vez mais analfabetos biblicamente falando, porque não conhecemos aquilo que a Bíblia diz. Então, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar, porque é a vontade de Deus que você leia. O Espírito Santo te capacita a ler, a estudar, a entender. Você pode buscar em outras fontes, entender aquilo que aquele texto que você está lendo está dizendo, porque Deus quer isso, Deus quer que você conheça Ele. E é lendo a Bíblia e conhecendo quem Deus é, através da Bíblia, que o Espírito Santo escreve no nosso coração os seus mandamentos. Então, é sobre isso que esse texto está falando. Sobre a lei, que agora não vivemos mais sobre a lei, mas sim pelo Espírito Santo, que escreve no nosso coração os mandamentos de Deus.